Bom dia a todos, eu sou o Dr. Ivan Godoy, médico radiologista musculoesquelético do HCore e do Alta, do grupo DASA. Estou aqui com a doutora Denise Tokeshi. Bom dia, Denise. Eu sou médica do Hospital Sírio-Libanês, mestrado e doutorado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Bom dia. E hoje vamos começar com a primeira apresentação. Eh, a apresentação chama Otimização da aquisição de imagens de ressonância magnética musculoesquelética, o impacto da inteligência artificial. O apresentador do trabalho vai ser o doutor Edio Fernandes de Miranda. Ele da instituição da Associação Hospitalar Moinhos de Vento de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, daqui do Brasil. Por favor, doutor Edio. Obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite para estar apresentando o nosso trabalho, que é intitulado como Otimização da Aquisição de Imagem de Ressonância Magnética Musculoesquelética e o Impacto da Inteligência Artificial. Este estudo utilizou dados fornecidos por meio de acesso trial do software Siemens e não houve qualquer apoio financeiro, patrocínio ou influência da empresa no desenvolvimento ou análise do estudo. Este estudo foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa do CONEP. Então, o exame de ressonância magnética é padrão ouro em diversas patologias musculoesqueléticas e o tempo de aquisição prolongado hoje é o seu principal, hoje é o seu maior desafio comparado com outros métodos de imagem, e as IAs surgiram aí como uma solução promissora para a eficiência e a qualidade de exame. E o Deep Resolve, que é um aplicativo trial que utilizamos no nosso serviço, é um conjunto de algoritmos de inteligência artificial que são aplicados em ressonância magnética e tem 3 subprodutos. O Deep Resolve Boost, que atua no domínio K-espaço, reduzindo o tempo de aquisição do exame. O Deep Resolve Gain, que atua no domínio de imagem e otimização da relação sinal do ruído. E o Deep Resolve Sharp, que melhora a nitidez e definição anatômica no pós-processamento. Os objetivos do nosso estudo foi avaliar o impacto da ferramenta de inteligência artificial na redução do tempo dos exames de músculo esquelético e também verificar a eficiência prática, benefícios clínicos e operacionais no nosso serviço. Os métodos foi um estudo observacional e retrospectivo que pegou 6 meses de avaliação em 2 momentos, 3 meses pré-implementação do Deep Resolve e 3 meses após a implementação da ferramenta de IA, que foram avaliados 2.546 exames de ressonância musculoesqueléticos em 3 aparelhos de ressonância. E também separamos um equipamento que é dedicado à avaliação de exames musculoesqueléticos para avaliar separadamente, que foram realizados 1.412 exames. E a análise estatística foi realizada pelo teste de Mewitt-Wilcoxon. Entre os nossos resultados, foi observada uma redução estatisticamente significativa no tempo médio após a implementação da ferramenta de inteligência artificial, com destaque para o exame de joelho, que foi reduzido aí o tempo em 26,1%. Observamos que a mediana pré-Deep Resolve dos exames ficaram em 17 minutos e 22 segundos, e após a implementação foi reduzido para o tempo médio de 13 minutos e 52 segundos. E esse tempo ainda é menor que um quarto dos exames mais rápidos pré-implementação da ferramenta de inteligência artificial. E na avaliação do tempo, observamos que pré-aplicação do Deep Resolve houve uma redução da mediana e da dispersão, assim como no tempo máximo, isso inferior, né, no período de 3 meses pré, que foi observada essa redução de 17 minutos e 22 segundos e após implementação 13 minutos e 52 segundos. E quando analisamos o aparelho dedicado aos exames de músculo esquelético, observamos que o impacto ainda foi mais evidente, com destaque também para o exame de joelho, que teve uma redução no tempo de 32,8%, em que
Tivemos uma mediana também, observamos uma redução para 13 minutos e 28 segundos, e quando comparada também com o quartil, né, com o melhor performance pré-aplicação de Deep Resolve, observamos que o nosso tempo ainda ficou melhor. E assim a gente chegou à conclusão de que a ferramenta de inteligência artificial conseguiu ainda ser mais rápido que os exames com melhores tempos na pré-aplicação da ferramenta de inteligência artificial. E a gente observou também que durante a linha de base, no período anterior, se manteve ao longo do tempo de forma sustentada, indicando que o ganho de tempo é duradouro e não sazonal. E a redução média foi, em média, 5 minutos por exame, e isso dá um potencial de 9 exames adicionais por dia, considerando o mesmo tempo de sala. Isso dá um total de 270 exames ao mês. E como implicações diretas, observamos menor tempo de espera do cliente, mais exames por turnos e agilidade nos encaixes. E essa redução de tempo representa para o todo uma economia de recursos físicos e espaço, menos aparelhos, humanos, em que está cada vez mais escasso os recursos humanos para estar realizando esses exames, e também a satisfação do cliente, em que vai estar menos suscetível aí aos atrasos e também maior espera durante a realização do seu exame em sala. O software ele atua eficientemente nas sequências de ressonância magnética em FERT-Spin Echo, e embora o tempo de máquina tenha reduzido, ainda tem outros fatores operacionais, como agendamento, logística e troca de exame, porém observamos que a produtividade aumentaram consideravelmente. Concluímos que a implementação do Deep Resolve no nosso serviço, no acesso trial, resultou em redução significativa do tempo de aquisição de exame, um aumento da produtividade, com uma sustentabilidade do ganho ao longo do tempo, e nesse contexto a IA representou, né, um avanço real na modernização da radiologia musculoesquelética no período que avaliamos esses exames. Essas foram nossas referências, os autores participantes, e agradeço aí o convite para estar apresentando esse trabalho e meu contato para outros esclarecimentos. Muito obrigado, Tored. Vamos sentar aqui um pouquinho. Muito interessante o seu trabalho. Quando vocês fizeram essa implementação, né, começaram a fazer a implementação de inteligência artificial, acelerando as imagens, eu vi que no começo tinham alguns aparelhos que faziam todos os tipos de exame, e depois esse dedicado para avaliação musculoesquelética, é isso? Um outro aparelho dedicado para esses exames? Fizemos uma análise com todos os aparelhos, mas no nosso serviço a gente tem um aparelho dedicado a realizar isso já antes, né? Tá, Dedicado a realizar os exames de músculo esquelético, entendi. porque temos um volume muito grande, né? E também a gente tem, né, esse objetivo aí de estar junto, acompanhando os exames para ter uma maior qualidade e satisfação ali do cliente. E esse Deep Resolve foi utilizado para outras especialidades também, neuro, abdômen? Foi utilizado também para as outras especialidades. Talvez por isso que não tem a média de queda de exame do número de minutos que reduziu não foi tão grande. Aí foi um pouco maior depois quando separou só a parte de músculo, né? São outros trabalhos que a gente está desenvolvendo, mas a priori o músculo esquelético foi o principal alvo ali no nosso estudo, porque sabendo que são bem previsíveis as sequências, né? São sequências rápidas e são poucas sequências, a gente não precisa fazer tantos adicionais comparadas às especialidades que têm múltiplos protocolos e sequências dedicadas à pesquisa de algumas patologias. Muito legal. E Edio, vocês não fizeram a diferenciação entre 1,5 e 3 Tesla.
Não fizemos essa diferenciação. Não fez essa diferenciação. E em termos de qualidade, assim, vocês mudaram o protocolo de vocês, adequaram alguma coisa de parâmetro? Aham. E se houve um impacto na qualidade, foi perceptível, houve algum estudo assim de mensurar a qualidade da qualidade do exame entre os médicos ou foi só um decréscimo do tempo que vocês observaram? Só desse primeiro trabalho foi só estudada a variável de tempo. Aham. Mas também são outros estudos que a gente ainda vai desenvolver na questão da qualidade. Subjetivamente, observou que realmente as imagens, além do tempo, né, também observamos um ganho na qualidade nos exames, assim como eu falei para vocês ali dos subprodutos, a gente observou. A gente, no momento, no início, não sabia que a gente não sabia que estávamos testando, mas percebemos nas sequências uma diferenciação na qualidade. Então vocês perceberam que não foi só uma melhora de tempo, mas perceberam na qualidade Sim, das imagens. e isso não mudando protocolo nenhum. Nossos Entendi. protocolos já estavam pré-estabelecidos e quando foi aplicado o Deep Resolve, a gente manteve os nossos protocolos. Entendi. E a gente observou subjetivamente que houve essa melhora. E o slot do serviço de vocês é de 20 minutos? Exatamente. É de 20 minutos. 20 minutos. E essa redução aí permite reduzir esse slot, que antes vocês puderam ver 17 minutos com 13, uma né? com troca de paciente, toda a questão de gerência, acaba que era inevitável o atraso. Então, com essa redução para 13 minutos, a gente talvez consiga aí estar reduzindo o nosso slot. Joia. Muito Ótimo, obrigado. parabéns. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado. E agora eu gostaria de chamar o próximo apresentador, que é o Dr. Gabriel Zuccarelli, que vai falar hoje sobre Quantification of T2 Mapping Fat Fraction and Diffusion Magnetic Resonance Biomarkers for Spondyloarthropathy. A instituição é a Fundación Argentina para el Desarrollo de la Salud da Argentina. Por favor, Dr. Gabriel, can start Obrigado. now. Thank you so much. Well, my name is Gabriel Zuccarelli. I'm a bioengineering student, and I'm going to talk about the quantification of tissue mapping, fat fraction, and diffusion magnetic resonance biomarkers for spondyloarthropathies. Well, there was no conflict of interest for this project. Well, the spondyloarthritis is a term used to refer a family of rheumatic disease that cause joint inflammation. You can see this illness in the spine, joints, arm, or legs. Magnetic resonance imaging, MRI, allows us an early detection and identification of bone edema, as you can see in this image. The inflammation in soft tissues and bone and allow us to check a progression over time using different sequences as biomarkers. So the aim of this study is to evaluate the T2 mapping values, fat fraction values, and ADC maps to evaluate the performance in the characterizations of edemas in spondyloarthritis. Well, the first step is the acquisition. We use a 1.5 Tesla MR system, and we work with 30 patients with an average age of 45 years, and we acquire the next sequences, T1 and STIR as anatomical reference, tissue mapping, fat fraction, and ADC maps. These sequences was acquired to evaluate each performance in the method. In this table, we can observe the different value that we set in each parameter of each sequence. Well, I'm going to make a short clarification about tissue mapping. In tissue mapping, we set different echo times to obtain different tissue value. It's like a property of each tissue. So each region has its own tissue curve, as you can see in the picture. In the x-axis, we have the echo time that we set, and in the y-axis, we have the tissue value.
So you can fit this cube using block equation, as you can see in this slide. And after that, we made a color map according to the tissue value of each tissue. After that, we made a fusion. So we have the anatomical reference sequences, in this case, for example, a coronal steer, and the sequences to be evaluated. I mean, tissue mapping, fat fraction, and ADC maps. In this slide, we can observe the coronal steer, the coronal Dixon fat fraction, and the fusion between each sequence, steer and Dixon fat fraction. After that, we made a segmentation. The segmentation was defined by a radiologist, and the aim of this step is to define a volume of interest to make quantifications. So we separate two groups of segments, injured and healthy tissue. In this image, we can observe in red the dim tissue and in blue the healthy tissue. Related to the tissue mapping, in the first moment, we obtain a color map with different tissue. I mean, the color depends on the tissue value of each tissue in each pixel. And after that, we made the segmentation. In red, we can observe a long tissue related with the illness. And in blue, we observe a short tissue related with health tissue. So in this image, we have a tissue map and segmentations. In the Dixon fat fraction method, we obtain the color map, indicated the percentage of fat fraction, and after that, we make the segmentation. In red, we can observe a high percentage of fat infiltration related to the illness, and in blue, the low percentage of fat infiltration. So we have a color map from fat fraction in this image. An ADC map from the AWI sequence was acquired with different diffusion coefficient. In the red region, we have a high ADC coefficient related to hyperintensity region, and in the blue region, we have a low ADC coefficient related to the hypointensity region. So in this image, we have a fusion between a steer and ADC map. Well, like a summary, we have the coronal steer, for example, the tissue mapping and coronal steer fusion, ADC map and coronal steer, a Dixon fat fraction and coronal steer. After the segmentation, we make a quantification. In the quantification, we obtain the number of voxels contained in the volume of interest, the volume in cubic millimeters and cubic centimeters, minimum and maximum value of the volume of interest, mean and median, standard deviation, fat fraction percentage in the case of the Dixon fat fraction sequences, and all the results are shown in a table, as you can see in this slide. Well, related to the results and making the statistical analysis, we put our attention in the mean, standard deviation, and fat fraction of the volume of interest. We develop a t-test with a p-value lower than 0.05, and the aim of this step is to evaluate the ability of each technique to differentiate each group of tissues, I mean healthy tissue and unhealthy tissue. After that, ROC curve analysis was developed. So in this case, we have the tissue mapping curve and the Dixon fat fraction curve. So we obtain, in the case of the tissue mapping, a p-value lower than 0.001 and a cutoff value of 104 milliseconds. It means that if we have a tissue value above 104 milliseconds, we are working with unhealthy tissue. And if the cutoff value is lower than 104 milliseconds, we are working with a healthy tissue. And in the case of the Dixon fat fraction, we obtain a p-value of 0.13 and a cutoff value of 63.5%. And in ADC map, we obtain a p-value of 0.5. We can observe that the behavior in the tissue mapping curve and the Dixon fat fraction curve are very, very different. For example, in the case of tissue mapping, we have in the first region a strong vertically behavior, and after that, an horizontally behavior.
in the red point, in the green point, we have the cutoff value in both methods. So T2 mapping cutoff value shows very high sensitivity and specificity. Well, as conclusion and discussion, the t-test analysis show a statistically significant difference between edemas and healthy tissue in the case of T2 mapping. T2 mapping can identify difference between the edemas and healthy tissue. Dixon fact fraction and ADC maps based on the t-test results are not effective for tissue differentiation. Although the results obtained are promising, a larger patient cohort is required. Future studies should divide patients into different age groups in order to account for bone aging. So thank you so much. Thank you for your attention. Thank you so much, my entire group. Well, it is all. Thank you. Hello. Thank you very much, Gabriel. It's a very interesting study, very hard to reproduce this kind of studies. So it's very honored for us to see you as a med student so young and have to deal with this hard topics such as T2 mapping. And I would like to ask you, do you in your lab all the measures were done by the same like professional like you, or it was distributed within your lab for many other radiologists or studies to do the measurements? And to prepare the selection criteria. Yeah. Yes, we work with a radiologist group. One of them, the head of the team, Walter, is one of the most important members of our group. He made the segmentation with another radiologist to compare the segmentations, improve the classification criteria. So we work in a multidisciplinary teams. We are bioengineering students. We have doctors. We have physicians. So it's an interesting group. Oh, nice. And do you, in a second step, do you plan to like compare the inter-observer measurement between the observers when trying to do this T2 mapping, because it's a promising tool? The process to segmentation. Yeah. If we have to compare between like radiologists or students, if the performance is the same to do the segmentation for the T2 mapping. Yes. Even we are working in artificial intelligence method to make it easier and make it more, objective maybe. Yes, we are working in the segmentation process to improve it. Okay, very nice. I think it is important to have a control group to make the comparison. And do you find any study that the T2 mapping was make the difference to make the diagnosis of spondyloarthritis? Yes, based on our statistical study, we have a strong correlation. Only on T2 mapping it was. Only T2 mapping to define a diagnostic. Yes, we are trying to use this technique in our institution to improve and make it easier in the way to improve the diagnostic of the patient based on the T2 result. So yes, we are trying to make a strong implementation of this method. Okay. Thank you very much. Thanks. E agora eu gostaria de chamar a doutora Daniela Andrade Ferrari, que é médica nuclear do Instituto do Coração, do INCOR, e também do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai moderar agora o módulo de PET-CT. Muito obrigado. Olá, então agora eu vou chamar o Dr. Marcelo Almeida Braga Raposo Amaral. Dr. Marcelo é médico radiologista, ele é fellow do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e vai apresentar o trabalho com o tema PET-CT, uma visão crítica no estadiamento mediastinal de neoplasia pulmonar. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre o papel do PET-CT no estadiamento nodal do câncer de pulmão, né? Esse trabalho não possui conflito de interesse. A neoplasia pulmonar é uma causa extremamente significativa e clinicamente relevante de morte por câncer no mundo, né? É a principal causa de morte por câncer no mundo e o seu manejo depende justamente do estadiamento preciso para essa definição do prognóstico do paciente e para qual vai ser a estratégia terapêutica que vai ser adotada.
O estadiamento linfonodal, que é o N do TNM, ele é especialmente crucial porque justamente ele influencia na opção terapêutica que vai ser adotada para o paciente. Influencia nas terapias neoadjuvantes, nas terapias definitivas, indica conduta clínica. Então é essencial que a gente faça essa correta diferenciação entre N0, N1 e N2/N3, né? A tomografia por emissão de pósitrons com fluorodexoglicose, ou PET-CT-FDG, né? Ele é amplamente utilizado justamente pela sua capacidade de integrar essa avaliação anatômica e funcional. E ele é recomendado pelas diretrizes do NCCN, né? O PET-CT é capaz de fazer justamente essa busca pelo método que a gente vai tentar trazer como um método excelente ou ideal para conseguir ajudar nessa diferenciação do N. Apesar disso, mesmo com a sensibilidade e especificidade superiores à tomografia convencional, o PET-CT tem as suas limitações. Ele tem algum risco de trazer resultados falsos negativos, principalmente em pacientes com baixa carga tumoral ou com algumas histologias de crescimento lento. E a ideia desse trabalho era justamente uma iniciativa institucional para avaliar a acurácia do PET-CT no nosso serviço, no estadiamento nodal do câncer de pulmão, com o foco inicial, né, nos casos classificados como N0 clinicamente, comparando os achados de imagem com o estadiamento cirúrgico definitivo. Então, justamente, o trabalho se propõe, através de imagens do nosso serviço, identificar casos de pacientes que foram inicialmente classificados como N0 pelo PET-CT e submetidos a tratamento cirúrgico. E aí a gente comparou o resultado do PET-CT com o resultado histopatológico desses pacientes e qual foi a concordância. Só relembrando um pouquinho o TNM, a nona edição, o importante é a gente lembrar que a categoria N, o N0 é sem metástase em linfonodo regional, N1 com metástase em linfonodo hilar, peribrônquico e ou intrapulmonar ipsilateral, N2A, metástase em um único grupo linfonodal mediastinal ou subcarinal ipsilateral, o N2B, metástase em múltiplos grupos linfonodais mediastinais ou subcarinais ipsilaterais, e o N3 é metástase em linfonodos contralaterais, sejam eles hilares ou mediastinais, supraclaviculares ou escalenos. E é importante relembrar, né, que essa subdivisão de N2 em N2A e N2B é justamente uma das principais inovações da nona edição do TNM, e ela tem uma relevância prognóstica e terapêutica importante. Isso tem impacto direto na definição dos grupos do estadiamento. Só como um detalhe, né, o T1N2A-M0 foi reclassificado de um estadiamento clínico 3A para 2B. Então, os prefixos a gente vai usar aqui, né, só para relembrar, o TNMC, que é o estadiamento clínico, é baseado em exames de imagem e testes invasivos antes de qualquer tratamento. E o TNMP é o estadiamento patológico obtido a partir da análise da peça cirúrgica após a ressecção. Então, reforçando, né, a nona edição do TNM, somente a avaliação linfonodal realizada por ressecção cirúrgica definitiva pode ser considerada como estadiamento patológico. As biópsias, mesmo histológicas, são classificadas como clínico e não estadiamento patológico. Por fim, a nova classificação enfatiza, né, a importância de avaliar pelo menos 6 cadeias linfonodais para se classificar um estadiamento como estadiamento patológico confiável, e a necessidade de integrar o método de avaliação, seja ele imagem, biópsia, cirurgia, na nomenclatura final. E ele ressalta também que a extensão anatômica não é suficiente para definir prognóstico ou conduta por si só. Ela exige integração com dados moleculares e dados clínicos. Então, nosso trabalho, a gente fez um levantamento nos últimos 2 anos de todos os pacientes que tinham neoplasia pulmonar primária e foram submetidos ao PET-CT e que tiveram uma avaliação de estadiamento histopatológico. Nós chegamos a um N de 29 pacientes e nós retiramos os casos que não foram operados e chegamos num N final de 16 pacientes que fizeram a avaliação histológica linfonodal. E aí que chega o ponto importante, o resultado histopatológico concordante foi de 13 e o discordante foi de 3. A gente vai checar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre esses 3 pacientes, que foram os discordantes, que são os pontos mais importantes. Então, em um dos 3 casos discordantes, o paciente teria sido manejado de forma diferente, com base no estadiamento patológico. Aqui a gente vê que teve 2 casos discordantes que foram reclassificados como N1 e um caso discordante que foi reclassificado como N2, que seria o paciente mais importante nesse caso. No caso 10, nós temos essa imagem aqui, né? A gente vê as tomografias com os PET-CTs com cortes axiais, evidenciando uma massa pulmonar no lobo inferior direito, compatível com neoplasia primária, e um resultado histopatológico de adenocarcinoma pulmonar. A gente tem nas imagens abaixo outras imagens, só mostrando que não tinha acometimento linfonodal, então a gente classificou isso como estadiamento T2A-N0. Por se tratar de um adenocarcinoma central e com mais de 3 centímetros, com tendência à doença N oculta, ele teria indicação de estadiamento invasivo. Foi feito esse estadiamento patológico, que trouxe o resultado discordante com a confirmação de acometimento tumoral na cadeia 7. Então, ele teve um upstaging de estadiamento, que foi para T2A-N1. Esse outro paciente,
A gente vê as imagens do PET-CT mostrando uma massa pulmonar no lobo inferior direito, compatível com neoplasia pulmonar primária também, com resultado de carcinoma espinocelular, um SEC. As outras imagens aqui, só para reforçar, né, o estadiamento T2A-N0, sem evidência de acometimento linfonodal, e ele tinha indicação formal de estadiamento invasivo pelo tamanho tumoral, que colocava ele como um T2A, acima de T2A, né, e pela sua localização central. Da mesma maneira, né, de forma discordante, o resultado do estadiamento histopatológico mostrou sinais de acometimento linfonodal na cadeia 7, que fez o upstaging do paciente para T2A, N2A. E por fim, o terceiro paciente, a gente vê aqui as imagens do PET-CT mostrando uma lesão pulmonar no lobo superior esquerdo, também compatível com neoplasia primária, com resultado histopatológico de carcinoma coloide. As outras imagens aqui mostrando que não tinha evidência de acometimento linfonodal. Então, inicialmente, um paciente estadiado como T1C, N0. Esse paciente teve uma indicação um pouco mais discutível para o estadiamento invasivo, mas acabou, na reunião multidisciplinar, sendo optado por prosseguir com essa investigação justamente pelo subtipo histológico, que era um adenocarcinoma com tendência a N1 oculto. Justamente por isso a gente foi para prosseguiu com a investigação e veio com um acometimento linfonodal na estação 10, fazendo upstaging desse paciente para T1C-N1. Então, 18,75% dos pacientes, inicialmente classificados como N0 clinicamente pelo PET-CT, tinham linfonodos metastáticos não detectados. E destes, que seria o caso 13, seria inoperável se o verdadeiro N2 fosse conhecido antes, que teve aquele upstaging de N0 para N2. Então, a avaliação linfonodal precisa é fundamental para esses pacientes, justamente para selecionar eles para cirurgia ou não. Casos com envolvimento N2 ou N3 geralmente contraindicam a ressecção primária. E no estudo atual, quase 19% dos pacientes foram inicialmente classificados como N0 pelo PET-CT e apresentaram um upstaging no estadiamento patológico, sendo um deles com linfonodo mediastinal, que, se fosse conhecido previamente, alteraria a estratégia terapêutica. Esse dado reforça justamente os apontamentos do NCCN de 2025, que recomenda o estadiamento invasivo do mediastino com EBUS ou mediastinonoscopia nos pacientes com risco elevado, mesmo que tenham PET-CT negativo, especialmente quando há um tumor central, adenocarcinoma, ou linfonodos com tamanhos limítrofes na TC. Assim, embora o PET-CT seja essencial na sua avaliação inicial desses tumores, a sua acurácia não é absoluta, e esse é o ponto mais importante. As decisões cirúrgicas não devem prescindir da discussão multidisciplinar e de outros métodos invasivos. Então, concluindo, o PET-CT é uma ferramenta consolidada e essencial, recomendada no estadiamento inicial do câncer de pulmão de não pequenas células, com papel central na avaliação linfonodal. Entretanto, existem limitações inerentes ao método, como a ocorrência de falsos negativos, especialmente em linfonodos pequenos ou em neoplasias com baixa avidade pelo FDG. E isso pode eventualmente comprometer decisões terapêuticas se a gente não conhecer essas limitações do método. É essencial a integração entre métodos de imagem, estadiamento invasivo e as discussões multidisciplinares para garantir que as condutas sejam tomadas adequadamente e de maneira individualizada para os pacientes. E estudos institucionais como esse reformam a importância da auditoria contínua dos métodos diagnósticos utilizados, contribuindo para o aprimoramento da prática clínica baseada em evidências. Essas daqui foram as nossas referências e agradecimento a toda a equipe que ajudou na contribuição do trabalho. Licença. Parabéns, doutor Marcelo. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Achei muito interessante, acho que é um tema bastante atual. A gente tem aí, saiu esse ano o novo estadiamento, né, nodal da JCC da 9ª edição, então gostei muito. Acho que é fundamental a gente ter trabalhos que tenham uma validação histopatológica dos exames de imagem, então gostei bastante da metodologia de vocês. Uma dúvida que eu fiquei acho que o PET ele entrou aí como um dos estágios do estadiamento nodal da neoplasia pulmonar, mesmo não tendo uma sensibilidade tão alta, a gente sabe que o método não é perfeito, né, mas tem uma especificidade muito boa. E eu fiquei na dúvida, vocês usam o estadiamento no laudo? No laudo da imagem mesmo, vocês colocam o TNM? Sim, a partir do momento da investigação inicial, a gente já coloca como provável TNM, que está sendo classificado naquele momento do exame, e subsequentemente a gente vai reajustando esses dados, mas desde o início a gente coloca o TNM na conclusão do nosso laudo. E isso é importante, inclusive, para ajudar nesses levantamentos, né? Isso ajuda bastante a aumentar esse nosso N para esses estudos, e que eventualmente, né, a gente conhece que uma limitação é o N relativamente baixo, mas o próximo passo é justamente expandir esse N e aumentar o volume de casos que a gente vai continuar avaliando.
Muito legal, sem dúvida. Ajuda o clínico que vai receber o laudo, Exato. ajuda também na hora de vocês reavaliarem esses dados e conseguir comparar com a Exatamente. anatomopatologia, né? Muito bom. E eu vi que o trabalho, na verdade, esse trabalho que é parte de um trabalho maior que vocês vão fazer, não só com os pacientes N negativo, né, na imagem, mas com outros pacientes. Por acaso, sei que o trabalho não deve estar pronto ainda, mas já tem algum insight? Vocês já analisaram alguns dados, alguma coisa interessante do resto do trabalho? A gente está em construção ainda, né? A gente vai expandir, vai tentar estabelecer algumas outras correlações desses pacientes, né? A gente vai aumentar o N, a gente vai tentar estabelecer uma correlação mais precisa com o anatomo patológico. A gente, pelo presente momento, o que a gente tem é bem concordante com a literatura, né? De alguns subtipos específicos histológicos que têm uma especificidade um pouco mais reduzida, né, em relação a alguns outros. Talvez sejam pacientes mais de risco a serem individualizados que possam receber um pouco mais de atenção nessas discussões multidisciplinares para decisão terapêutica deles. Muito bom, muito interessante. Pela histopatologia, você já saber se o seu PET vai ser um excelente Exato. método ou não, É. e quanto você vai ter que ter cuidado aí na hora de operar e investigar os linfonodos desse Perfeito. paciente, né? Muito bom. Então, agradeço, parabéns novamente, Obrigado. doutor Marcelo, muito Obrigado. obrigada.